Olá, gente. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso grupo de estudo, né? Esse é a nossa segunda reunião oficial do grupo de estudo, que a gente está trabalhando durante 4 encontros. O Alex Maliv, baseado principalmente nessa obra aqui que ele desenhou, do universo do Hellboy, criado pelo Mike Mignola, mas temos diversas imagens de referência do Alex Maliv disponíveis para todos os participantes. Estamos gravando aqui com o John Bosco, com a Blenda Furtado, com o Lucas Albuquerque, com o Miguel Felício e comigo, Daniel Brandão, fundador do estúdio Daniel Brandão. Quero dizer que esse vídeo ele sempre vai para o YouTube, a não ser uma vez por mês, que vai apenas para os colaboradores do Apoia-se. Então, se você ainda não conhece o nosso projeto, vá lá no apoia.se/Estúdio Daniel Brandão e conheça, tá certo? Então, se você estiver aí no YouTube, não esqueça de dar o like, de curtir, de comentar o que vocês quiserem, de sugerir o que vocês quiserem e de acionarem o sininho, tá? Se inscrevam no canal. Então, dados esses recados iniciais, gente, sejam todos bem-vindos aqui. Obrigado pela presença, Bosco, Blenda, Lucas e Miguel. Vamos lá, vocês têm alguma consideração inicial antes da gente começar de fato a desenhar? Acho que ia ser legal o Lucas dividir o que ele tinha falado a respeito das linhas do Maliv, né? Tipo, das manchas mais anguladas e coisas assim. Acho que nas palavras dele ficava até mais interessante. Massa, então vamos começar por isso então. Depois que o Lucas falar, eu mostro qual é a imagem que eu estou trabalhando, né? Porque pode ser que seja o primeiro vídeo de alguém, né? Esse, sempre bom a gente pensar isso. E aí a gente continua. Então, a palavra é sua, Lucas. Dá para ouvir do teu microfone aí? Dá para ouvir, gente? Sim, todo mundo diz que sim. Ótimo. Vou Não, o me que eu tinha aproximar. comentado era que quando ele vai fazer linhas mais marcantes, ele duplica a linha. É como se usasse o mesmo a caneta, ao invés de trocar o número de caneta ou aumentar o pincel, diminuir o pincel. Então eu consigo ver como se ele duplicasse a linha para engrossar, o que dá um aspecto mais solto no traço dele. Beleza, então o que você está dizendo é que ele, para fazer os volumes, né, de linhas, as variações da espessura das linhas, ele não usa necessariamente um material de traço variável. É provável, pelo menos em alguns desenhos, ou nesse que você está trabalhando, que é o mesmo que eu, né, por isso que eu coloquei ele aqui, é provável que ele use um material de traço contínuo, e aí ele faz essa variação de linhas de acordo com sua percepção, riscando mais de uma vez. Seria isso mesmo, né? Isso. Tá massa. Então, achei isso bem legal. Então, já aproveitei sua fala e sua deixa, né, para falar, para mostrar aquilo que eu tinha prometido, que é o desenho que eu estou trabalhando, que é esse demolidor, né, essa anatomia aqui. Ela já está estruturada. E hoje eu vou começar a ver, trabalhar e conversar com vocês sobre acabamentos, né? Eu acho que também vale a pena dizer para quem está chegando aqui pela primeira vez que cada um dos componentes desse grupo de estudos tem a escolha de decidir uma forma de estudar o Alex Maliv de uma maneira diferente, né? Eu me lembro que o Bosco, por exemplo, está fazendo um desenho autoral, mas com um acabamento inspirado no Alex Maliv. Eu me lembro que o Miguel estava estudando a composição e as cores do Alex Maliv para fazer também uma ilustração própria, né? Me lembro também da Pamela, que participou do primeiro grupo ali, ela estava inspirada ali na influência que o Mike Mignola tem no traço do Alex Maliv nessa obra específica que eu mostrei para vocês, enfim. E Lucas e eu, a gente está
estudando a mesma referência, só que eu estou estudando de forma tradicional e ele de forma digital, que já gera também uma boa distinção entre ambos, né? Então, sem mais delongas, vou colocar a câmera aqui na minha mesa e deixo todos vocês à vontade para, na hora que vocês quiserem, né, vocês podem acionar aí a sua câmera e dividir com a gente o que você está fazendo. Tá bom? Então vamos lá. Espero que vocês estejam vendo, que esteja tudo certinho. Vamos trabalhar, pegar aqui minha referência e vamos trabalhar. Então, toda vida que eu vou mudar de etapa, eu gosto de clarear meu desenho. E aí, para isso, eu uso limpa tipos. Nessa etapa, tu está refinando o lápis. Vou refinar o lápis. Hum, Eu senti também, Lucas, que eu precisava emagrecer ele um pouquinho aqui. Eu estou fazendo uma dieta nele. Ele vai ficar mais afilado, saca? Mais longilíneo. Não é? Faz diferença, assim. Mas vamos lá. Vou começar, por exemplo, Lucas e demais, né, colegas do grupo de estudos, a colocar, por exemplo, detalhes no rosto, que não tem ainda, né? Não tem nada. Então, é sim uma etapa de definir melhor o lápis, uniforme, áreas de sombra, né? E tudo isso. Eu vou tentar, quando for fazer o acabamento das achuras mesmo, vou tentar fazer a lápis, porque mesmo que ele use um material misto, talvez ele use um material misto, mas eu tenho uma sensação de que tem muito lápis aqui. Não sei se vocês concordam.
para definir as áreas de sombra e tal, tu vai fazer uma marcação ao redor, sem preenchimento. Vou fazer uma marcação a princípio, ainda sem preenchimento, Lucas, porque eu estou usando aqui um 4B, e talvez para o preenchimento eu use um lápis mais macio, talvez um 6B, certo? São coisas que eu ainda não decidi, mas que eu só marcar, deixa isso em aberto, entendeu? Até porque, Lucas, quando eu faço a definição, quando eu começo a fazer a definição a lápis, eu ainda não risco com a firmeza das linhas finais. É como se eu ainda estivesse rascunhando, assim. Eu estivesse tateando, essa definição tá certa mesmo, se é nessa direção mesmo. Um detalhe que eu já estou vendo aqui é que ele não risca especificamente o formato da máscara, assim, ele só insinua, né? Ele usa luz e sombra e Usa manchas, exatamente. É muito interessante, mas ao mesmo tempo, assim, gera uma responsabilidade maior, talvez, para o colorista, né? De repente, eu queria até ouvir um pouco o Miguel, que é colorista, que é que ele sentiria se ele recebesse um desenho com esse grau de não definição, né? Aí depende muito da não definição, né? Porque tem uma coisa é não definir as formas, outra coisa é não definir, por exemplo, é, fonte de luz, fonte de iluminação. Quando é só uma questão de, sei lá, falta de line art, né? Dependendo dos shapes que ficam claros, não dá tanto problema, não. Acho que o problema maior é quando não tem tanta definição e se mistura com o cenário. Aí, aí pode ficar um pouco problemático. Entendi. Então, acho que não é o caso dele, né? Não, não. Acho que aí fica tudo muito claro. E você, é, e você saber desenhar, Miguel, ajuda muito também nesse teu lado colorista, né? De interpretar o desenho das outras pessoas, né? Não acha? Até porque muitas vezes a gente tem que completar. Tem que completar o desenho, tem que ter uma noçãozinha de, pelo menos de forma, né? Uhum. É aquela, quanto mais, quanto mais técnico o desenho, mais fácil para você reconhecer as formas, né? Menos trabalho dá para você separar, né? As cores. Agora, quanto mais vai simplificando ou abstraindo, acho que fica mais difícil as decisões de cor. Vai virar quase uma entrevista com o Miguel, que tem outra pergunta a fazer, assim. Que a gente trabalha juntos há alguns anos, né? Desde 2019, eu acho, 18, não sei. É, que você colore meus trabalhos. E aí imagino eu que esse costume, você já sabe as qualidades e defeitos que tenho nas minhas artes, você meio que já espera o que encontrar quando eu te mando alguma coisa. Mas minha pergunta é,
quando surge um trabalho com algum parceiro novo, né? Algum outro desenhista e tal. Geram algum grau de apreensão, assim, do que virá, de como virá, ou não? Ou tu sempre tá tranquilo? Depende do. Se eu conhecer a arte da pessoa, não vou nem dizer que. Eu acho que existe o grau de especulação, né? Porque já, já trabalhei com estilos que são bem claros, que nem o teu, né? Claro que eu digo no sentido de óbvio, não, dificilmente vai ter alguma coisa que eu olhe para a arte e eu pense, espera, o que que é isso daqui, né? Mas tem artistas que gostam de um traço um pouco mais sujo, né? Muito mais pincelado. E aí, às vezes, você tem que ficar colocando zoom e tirando zoom. É, já trabalhei em página do Bosco. Tudo é muito claro, mas o Bosco detalha bem. Então, eu já sei de cara que, pelo menos no flat, eu vou levar mais tempo para fazer, né? Porque se tem mais detalhe na página, provavelmente eu vou ter que passar mais tempo ali dividindo as cores base, né? Eu acho que hoje, como eu já tenho experiência, no início sim, eu ficava nervoso assim, vixe, como é que vai ser, né? Hoje em dia eu acho que eu bato o olho na página e eu já faço uma Nazaré na cabeça, sabe? Eu já tenho uma ideia de quanto tempo eu vou levar para terminar aquilo dali. E aí eu acho que, a depender dessa conta mental, talvez eu fique um pouco preocupado com os prazos, mas fora isso, Entendi, entendi. Adorei o Bate a Nazaré na cabeça. é, Também. é automático. Bateu o olho assim na página, você, Nazaré confusa, pensando assim, calculando. Total. qualquer 2 horinhas, você, certo. E aí também ainda vai depender do estilo de cor, né? Porque tem, tem estilos de cor que você vai tratar quase como se fosse uma pintura, né? Efeito de pincelada e textura. E aí pode ser que demore mais, né? Estilos Entendi. que são mais simples. Às vezes tem algumas tiras tuas, né? Que tem a pincelada bem forte, que eu penso assim, cara, eu vou deixar aqui só a cor chapada, porque se eu fizer mais coisa que estraga. É muito interessante também ver assim, o traço do Daniel costuma ser um traço, ao meu ver, mais objetivo, né? E esses, assim, pelo menos esse sketch do Malívia, apesar de ter coisas, blocagens muito definidas e tudo mais, eu ainda acho ele muito sujão, muito rabiscado. Então é interessante ver a adaptação que está sendo feita aí para chegar nesse meio termo, né? Porque é um estudo, não necessariamente uma cópia, né? Uhum. Então é muito bacana ver como é que está sendo essa adaptação. Assim, ele dá uma juntada nessa gestalt aí que ele sugere, às vezes uma coisa com sombra, e aí bloca bastante umas sombras aí na parte da musculatura e tal, para já sugerir também esses volumes aí de braço, peito e tal. E aí é bacana ver como tu também acaba resolvendo isso com a tua linha mais objetiva, sabe? É interessante ver isso aí. Tem uma, né, o traço do Daniel, principalmente no Cartoon, né? Ele tem a variação de espessura de linha bem evidente. E aí tem áreas onde o preto fica bem evidente mesmo, assim. E aí, às vezes, se você fizer uma cor muito... Uma diferença de tom muito sutil, né? Por exemplo, uma área de sombra e uma área de luz, distanciar um pouquinho da vista você já não vê. Porque o preto, ele pesa muito mais, né? Na, na vista. O traço do Malibu, como tu falou, Clindia, ele tem hora que ele é tão sujo que o que eu vejo é que se o cara jogar a cor ali
ele não precisa nem se preocupar muito com a forma. Se ele só botar, sei lá, um ponto de luz onde seria a direção da luz, você só absorve aquela imagem sem nem prestar tanta atenção assim na, É, já digamos, resolve, né? Também. se a iluminação está certa ou errada, assim, porque tem tanto preto contando ali, né, tanta Uhum. informação, que você nem, acho que você nem percebe tanto assim a cor. É o que tu falou até, né? Que assim, o simplificar muitas vezes dá um trabalho grande também, né? É que nem coisa do próprio Mike Mignola, né? Vai Sim, importar muito mais a paleta do que o efeito que você vai dar na cor. total. É, me lembro da frase do Flávio Colim, né? Simplificar é mais difícil que complicar. Com certeza. Mas o Alex Maliv, que é muito mais orgânico, ele também trabalha com um grau de simplificação, né? Especialmente quando ele sai das ilustrações dele para os quadrinhos. Vocês perceberam isso também? As soluções Sim, para sim. que o trabalho saia um pouco mais rápido, tá? Mas que funciona extremamente bem. A sensação que me dá quando eu vejo é parecido com a sensação que me dá quando eu vejo, por exemplo, a arte do Bosco, assim, de alguém que tem um domínio absolutamente total do que está fazendo. E, e isso, para mim, como artista, mas também como leitor, é muito bom, sabe? É muito estimulante, assim. Me dá vontade de ler uma coisa do Alex Maleev, como me dá vontade de ler uma coisa do Bosco, aqui comparando com alguém que está aqui, né? Por conta dessa sensação de que a pessoa, por mais que ele tenha se soltado aqui e ali, enfim, porque o Bosco e o Malik também se soltam, mas sabem o que estão fazendo o tempo todo, né? Trabalho. Outra pessoa que me dá essa sensação, não sei por que que ela veio em mente, talvez um dia a gente estude ela, é um argentino chamado Horácio Altuna. É um outro cara que eu acho que não tem uma linha dele, uma coisinha que ele não, sabe, não saiba para onde está indo, assim. O que eu quero dizer também aqui, já que a gente está no livro, né, que, como foi citado, o traço dele é muito solto e pode ser né, foi falado assim, pode ser que a luz esteja certa ou errada, você não vai nem perceber. Eu não acho que ele usa essa soltura para disfarçar isso, sabe? Eu acho que tem outros artistas que podem fazer isso e fazem isso muito bem. Aqui não tem um julgamento de crítica a eles, né? Fazem isso muito bem, funciona muito bem, esse disfarce. E eu acho isso genial, né? Porque bom desenho é aquele que convence, mas eu acho que o Maliv, ele não, não usa isso só para disfarçar, né? Ele usa como um estilo que a gente sabe que dentro dos quadrinhos, sendo até uma fala do John Romita Jr., esse estilo tem tudo a ver com o prazo. O estilo que o John Romita Jr. desenvolveu foi um estilo para cumprir prazo, né? E ficou massa. Isso eu gosto muito. Mas para simplificar bem feito, você tem que ter um conhecimento muito grande, cara. Isso Exatamente. só Muito mostra bem. como o trabalho é bom, né? A maturidade, né? Sim, total.
Uma coisa, Lucas, que você estava me perguntando sobre a blocagem, ele nitidamente bloca também as transições, né, entre valores mais escuros e valores mais médios. Ele não faz essa transição suave, ele faz blocando mesmo, né? Tipo, valor escuro, aí para bruscamente, valor claro, para bruscamente. Inclusive, acho que inclusive fazendo linha, demarcando essa área, assim, e fica lindo, né? Daniel, tá me ouvindo bem? Sim, um pouquinho baixinho, mas bem melhor do que na semana passada. Falar mais alto aqui. Primeiro, obrigado aí, né, pelos comentários. E segundo, que uma coisa que eu estava reparando, eu estou usando o Cavaleiro da Lua como referência para Massa. o que eu estou fazendo. Pelo menos nesse trabalho, eu noto muito que ele trabalha com um contraste gigante de linhas delicadas, finas, com linhas grossas, linhas fortes, passadas rápidas, assim, ele brinca com esses opostos. Alguns trechos dele é muito sutil, delicado, em outros ele vem com força, então com velocidade, a pincelada forte, grossa, então tem esse lado também desses contrastes. Uhum. Ele trabalha muito contraste mesmo, né? Às vezes ele gosta de fechar umas formas com contornos de linhas finas para fazer como se fosse fechar um ponto de luz sobre um rosto, sobre o canto do rosto. E Aí sabe o do que é que eu lado, reparei, Bosco, assim, comparando alguns trabalhos dele, especificamente, sei lá, esse do Demolidor com o do Hellboy e tal, é que apesar de ser tudo Maliv, né, assim, no sentido a gente não tem dúvida de que é ele, né, que o traço é dele e tal, mas ele faz pequenas adaptações a cada trabalho, ele muda o estilo né? Ele muda um pouquinho o a estilo. essência, mas tem a adaptação para aquele quadrinho, para aqueles. Pois é, eu acho isso massa, sabe, cara? Vai dar um É, clima diferente para cada história. exato, exato. E como, assim, como leitor é massa pra caramba, e como artista também, a pessoa, não sei se alguém aqui faz isso, mas meio que enjoa menos, né, do próprio traço, assim. Faz sentido isso que eu falei, assim? Porque Faz. Muito. quem trabalha Faz, fazendo muitas e muitas páginas, tem uma hora que você cansa, assim, das soluções que você dá, né? Então, você ao mudar o trabalho, assim, você mudar essas soluções, é como se desse um ar novo, assim, para você se empolgar, né? Eu estou fazendo a revista, já estou começando a quarta edição. Quando eu olho o retrospecto de uma edição para outra, eu estou mudando o traço, eu estou agregando novas coisas. Tem hora que eu vou ver que mesmo no mesmo título, né, acaba mudando. Eu tento manter um padrão dentro de uma edição, mas às vezes de uma edição para outra começa a agregar novos elementos. Sim, Estou eu, fazendo a arte final da nova revista, eu estou começando a adicionar mais pincel, que eu faço muito com Anipim. E aí comecei a tentar adicionar pincel, tanto para dar um efeito diferente, como para ser mais rápido em alguns pontos. pois é, você vai solucionando as coisas melhores. E tem um fato que não é universal que eu vou dizer, eu acho que eu vou ter que explicar melhor, mas que é o fato assim, você como artista vai mudando também, né? A Vai descobrindo novas coisas com o tempo e essas coisas vão se incorporando no teu trabalho de um jeito que não consegue nem mais evitar. Mas eu disse que eu precisava explicar melhor, porque ao mesmo tempo, não sei se vocês concordam, vocês consomem quadrinhos todos e tal, tem uns artistas muito consistentes também, né? Que tem um estilo ali que parece que dificilmente muda no decorrer dos anos, né? ouvi Jim Lee, Né? Tem uns caras que
passam alguns anos, se não décadas, assim, com um traço muito parecido, né? Eu sempre penso no Jim Lee quando fala isso. E aí eu me lembro do Travis Charest, que começou imitando o Jim Lee, de trabalho em trabalho foi mudando e hoje é, Mudou muito, o Travis Charest mudou demais. sim, às vezes é ruim comparar, mas ele é muito melhor que o Jim Lee hoje em dia. Na questão de que ele experimentou demais, ele foi tentar coisas diferentes e, Uhum, sim, ele traz muito mais coisa interessante para. uhum. Esteticamente. Em contrapartida, pelo menos dizem, né? Não tem Ah, como sim, provar, deixou ele mais lento, né? tem esse problema. Pronto, o atual estilo dele é mais rápido. Acho que ele encontrou um meio termo entre aquela coisa super Pô, detalhada. ele deu uma simplificada no próprio estilo, né? Recentemente. Isso, está bem legal, mas já é outra coisa. Né? Uhum. É Travis Charest, mas já tem uma pegada mais limpa, mais rápida. A pessoa mesmo se toca, né? Não dá para viver fazendo 5 páginas por ano aí, né? Não vai dar certo isso. Pois é, assim, quadrinho é uma mídia que tem suas imposições ali que de alguma forma, né, ajudam a definir suas escolhas artísticas. Agora, só para poder, quem estiver assistindo o vídeo nisso aí, o Daniel falou do bairro. Dependendo do mercado, né? Para complementar aqui, dependendo do mercado. Existe também o mercado autoral e existem mercados que têm mais tolerância com prazos do que outros. Acho uma coisa interessante que é tipo assim, já vi entrevistas de diversos artistas, né? E alguns deles que conviveram com o Travis Charest no, nas épocas ali de podcast e afins, né? Uhum. E um dos comentários é, ele não é lento. Se ele quiser, ele senta e faz uma página no instante. Mas o problema é que, talvez pela concepção dele, ele quer fazer. Ele começou a fazer essas páginas pintadas, não sei, acho que é acrílico e tal, né? Com aerógrafo também. Então, quando ele começou a querer fazer toda a página como se fosse uma pintura, aí que talvez ele caiu no perfeccionismo, né? E só É queria aí que fazer ele se for daquele atingiu aquilo jeito. que a gente olhou e disse genial, né? Mas que o mercado não conseguiu absorver por causa do tempo demorado que essa coisa genial é, né? Porque, putz, as páginas são irretocáveis, né? Quem já viu, eu acho obras-primas, assim. Então, Porém, os projetos não se concluem, né, dentro do ritmo que o mercado exige, né? E aí cria esse conflito. Alguém aqui já passou por esse conflito internamente, assim, tipo, entre o que uma arte já, que quer fazer e a arte que é possível de fazer? muitas vezes. Demais. A Normal, gente né? começa a se empolgar e ver que o prazo não permite, e aí é o jeito, ter que abdicar bastante às vezes. Porque eu lembro que no meu processo de aprendizado para um desenhista, antigamente eu tinha essa dificuldade de dar entre a qualidade e o prazo. Quando às vezes apertava o prazo, perdia na qualidade. Então, com a maturidade, eu aprendi a conseguir manter a concentração para segurar a qualidade, mas a mudar pelas escolhas, né? De Uhum, tentar achar simplificações que ainda assim mantém a qualidade do trabalho. uhum, Como o Maliv faz aí, né? De repente diminuir alguns elementos para poder manter uma boa anatomia, boa luz e sombra, boa perspectiva, né? Todos os quesitos técnicos, eles estão tudo direitinho, né? Mas
Tem que limar algumas coisas para poder cumprir ali. Sim. São escolhas que passam por tantos critérios, né, diferentes, dentre eles o narrativo mesmo, né, porque o que dá mais trabalho são as cenas que você precisa mostrar todos os personagens da cena, o cenário todo, onde tudo está acontecendo. E isso tem que ser mostrado, né? Eu morro de ver quadrinhos ou quadrinistas novos assim tentando fugir disso e confesso que fico até um pouco triste, porque a narrativa fica ruim, né? Você não mostrar onde está acontecendo e tal. Mas a questão é você não precisa mostrar isso em todos os quadros, né? Uma vez que você estabeleceu ali aquele ambiente, as distâncias entre os personagens, o que é está acontecendo com clareza, você pode ir escolhendo alguns enquadramentos um pouco mais simples aqui e acolá, né? Uns closes, umas coisas que você não precisa necessariamente desenhar o cenário, você só faz umas indicações, né? Que o cenário é o mesmo ainda. Isso passa por muitos critérios, né? Esse equilíbrio entre, eu vou chamar aqui livremente de aquele virtuosismo, né? E o que é possível dentro do prazo. Eu ia dizer exatamente isso, eu ia falar exatamente virtuosismo, cara. Tem aquela coisa, quem vai fazer a arte quer, às vezes fica com medo de encarar um desafio, né? Aí prejudica o trabalho pela falta, né? E às vezes a pessoa que se empolga com o virtuosismo estraga o trabalho pelo excesso. Uhum, Coloca muito elemento que distrai, né? E não falando só de quadrinho, mas arte em geral, a gente faz aquilo que é preciso fazer para passar o que a gente quer passar. Então, tem hora que o trabalho pede uma coisa simples, tem hora que pede uma coisa que tem muito elemento. Então, vai guardar energias para fazer na hora que é mais importante. Então, a maturidade traz isso também, né? De você saber diferenciar uma hora de outra. uhum. E eu acho uma boa oportunidade da gente ouvir o Lucas agora, porque um dos trabalhos principais, se não o trabalho principal dele, é algo que o virtuosismo de fato atrapalha. Que, aí ele vai me corrigir se não, né? Que é o storyboard. Ele trabalha muito com storyboard, né? Sim, E no storyboard, né, Lucas? Fala aí um pouquinho. Você tem que. no storyboard é um lugar que pede clareza e velocidade. Então, não dá para fazer páginas de quadrinhos, a não ser quando você faz storyboard de cinema. Tem mais tempo para trabalhar e se você for ver a galera que faz para filme de Hollywood, é a coisa mais linda do mundo. Mas para o ramo da publicidade, é só clareza. Mas comparado, por exemplo, a uma página de quadrinhos, mesmo um storyboard bem trabalhado ainda não é tão bem definido quanto uma página, não? O Não, que é que você acha? não é. Né? Porque Até porque, ele tem uma essência de ser rough, né? Ele tem uma essência de ser... sim, Tem uma alma meia... A não ser quando é keyframe, né? Aí aí é outra A coisa. não ser o quê? quando é keyframe, quando você vai pegar algumas cenas e Ah, sim, sim. As cenas chaves, né? vai transformar em concept mesmo aquelas cenas. Aham. É uma coisa Porque... específica, né? E passa a ter uma dupla função, né? Isso. Não é só o Aí normalmente storyboard. muda. Quando é keyframe, ele muda. O storyboard não. O storyboard é a versão final. Por incrível que pareça. É, mas aí eu preciso só falar uma coisa para quem está assistindo isso e não sabe muito bem o que é storyboard, né? A versão final de um storyboard não é a versão final de um projeto, né? O que diferencia essencialmente o storyboard de um quadrinho é o fato do storyboard ser pré-produção de alguma É. coisa, né? O storyboard é algo que vai virar outra coisa. Por isso que tem gente que quando faz layout de página de quadrinho,
também chama de storyboard, porque é uma pré-produção de algo que vai virar uma história em quadrinhos. Então, toda vida que alguém disser assim, storyboard é quadrinho. Não, não é. Mesmo que tenha muitas coisas a ver com a linguagem, né, narrativa, enquadramento, é uma linguagem sequencial lado a lado. A grande diferença é que quadrinho é uma linguagem que termina em si, né? Cujo final é em si mesmo. O storyboard é algo que vai virar outra coisa, necessariamente, né? O storyboard é pré-produção. E aí pode ser pré-produção para quadrinho, para publicidade, para cinema, para teatro, né? Para fotografia, né? Tem storyboard para fotografia. Lá quando eu falei produto final, foi comparado com o keyframe, né? Sim, sim. Não, entendi. Eu tentei, assim, pensar no público que vai assistir Ah, tá. essa aula, esse vídeo, essa aula, esse grupo de estudos, depois, entendeu? E a gente Agora, precisa. uma A gente curiosidade. está conversando entre si, mas a gente está conversando entre si com quem vai assistir esse vídeo, né? Sim. Agora, uma curiosidade, Daniel, que eu Hum, estava parando. A gente, no quadrinho, chama muito de layout de página, né? uhum, Nos Estados Unidos chama de sketch mesmo, né? Tudo é sketch, né? uhum. De esboço. Não sei por que é que a gente adotou essa terminologia de layout. Se Pois vem de é. alguma E eu vejo área. cada vez mais gente no Brasil chamando os layouts de página de storyboard do quadrinho. Isso eu não tinha ouvido, não. Quando eu É, vou falar com o eu tenho cliente, às ouvido vezes eu cada vez mais. mas layout é uma coisa que eu só ouço aqui. Mas eu não tinha ouvido ainda não, storyboard. Como storyboard, não tinha ouvido não. E outra curiosidade é Eu, que layout é uma palavra que tem a escrita em inglês e em português, né? Sim. Layout é uma palavra que já foi incorporada na nossa língua. Tem gente que transforma em verbo, né? Layoutar, né? Vai layoutar. É verdade. Daniel, eu acho que essa questão de só tá usando muito o termo storyboard tem muito a ver com a questão da tecnologia. Tecnologia, Sim, acho que a mescla das mídias levou, sim, esse termo a o pessoal usar para tudo. pode ser. Achei interessante isso. Isso é uma informação que tu tem segura ou que tu sente, acha? Eu suponho pelo que eu vejo, porque antigamente eu acho que as pessoas não tinham nem tempo, nem possibilidade de experimentar tantas mídias assim. E hoje em Uhum, dia a gente vê artistas que conseguem trabalhar com mídias diversas, uhum. ainda que não, às vezes nem trabalho é, né? Mas a pessoa domina diversas mídias diferentes, ou trabalha em diversos campos. E aí esse linguajar vai se mesclando, né? Ele vai Acredito que pegando sim. um linguajar de uma área e usando em outra e tal. Não, mas eu acho, assim, quero deixar muito claro que chamar de layout de página, chamar de storyboard ou chamar de rough, como é, Bosco? É rough lá no Eu ouço mais sketch. sketch, né? Para mim Sketch. funciona os três, assim. Eu não vejo problema. Esse... Não, problema tem não, é mais a curiosidade mesmo, né? Pois é, exato. Não tem uma crítica, é só. Mas essa curiosidade é interessante, Bosco, que é legal a gente, no decorrer dos nossos encontros, ir dividindo isso, porque às vezes isso pode gerar também um ruído na comunicação, né? Eu e você também, tenho certeza, já recebi roteiros com terminologias para a mesma coisa diferentes, né? Sim. E aí isso pode confundir quem vai desenhar, né? Uma terminologia que às vezes se confunde, por exemplo, quando a gente vai falar de ângulo de câmera, pensando como quadrinho ou então pensando como cinema. Quem é do cinema tem uma terminologia diferente. Pois é, exatamente.
exatamente, né? Então, às Tem vezes, gente, tem se gente não é que chama, por exemplo, familiarizado, panorâmica de panorâmica, tem gente que chama panorâmica de establishing shot, né? Tem gente que chama de plano aberto. E aí, se você não tiver ligado o que que é, você pode achar que são coisas muito diferentes, muito distintas, quando de fato não são necessariamente, né? nunca gravo. Plongé, contra-plongé, por exemplo. É, visão de pássaro, visão de minhoca, né? Tem muitas variações. Zenial. Z, não sei o que, plano Z. Esse eu nunca ouvi. Fala, É de cima. de cima é plano Z? Não, massa, não sabia. Essa eu nunca ouvi. E de baixo, tem alguma outra terminologia, Lucas? É o lance do plongé contra plongé. Não, eu sei, mas se de cima. Não ouvi outra. De totalmente de baixo, Não, nunca né? ouvi. Tá, tá. Interessante. Z, será que é de Zenith? Eu acho que sim, do 3D, né? É o topo do céu, né? O pessoal fala em 3D, mas na vida normal mesmo. O Zenith é o ponto mais alto do céu, quando você olha para cima. Pois Ah, é, não só que nesse sabia. caso é para você. A câmera tá em cima, Você não olha assim, seria apontando para cima. se eu chegar ali na rua agora e olhar para o alto, o ponto mais central do céu é o Zenith. Legal. Aprendi uma coisa completamente nova. Tem um time russo, né? Inclusive o Zenit. É, o time eu já tinha ouvido falar. O Eu topo do nem, eu céu. nem me expressei sobre o time, porque eu acho que tem nada a ver, vou ficar na minha aqui. Mas eu acho que o significado é esse mesmo, né? Eles estão em busca do topo, É, faz todo sentido. estão para cima. Lucas, dá para ver aqui a questão da blocagem que eu tinha comentado? Dá sim, é bem o que eu fiz. Eu acho que agora que a gente faltam mais ou menos 5 minutos, é um bom momento da gente fazer aquela rodada de olhar o que todo mundo fez, né? Então, assim, só para fechar aqui, eu fiz uma pequena correção no shape aqui da estrutura e fiz um line art em que eu fiz blocagens e divisões aqui relacionadas às sombras e os valores do personagem, né? Vou abrir aqui para vocês mostrarem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a ordem das palavras, dos nomes de vocês que estão aparecendo aqui para mim, tá? Então, eu vou começar com o Miguel. Miguel, você quer dividir com a gente? Deixa eu mostrar aqui, porque essa. Cadê compartilhar? E é porque tá em verde. Aqui é como tava. Não sei se vocês já estão vendo, né? Estão vendo. Sim, estamos vendo. Esse aqui foi o estudo que eu fiz na aula passada, né? No grupo passado. Que eu fiz só um estudo da composição e das cores. Aí essas cores aqui em cima foi eu buscando adaptar, né? E aí, a minha intenção Desculpa, é adaptar, adaptar. tipo, criar uma nova paleta, é isso? É, eu criei uma paleta baseando. Porque essas cores aqui não são do Maliv, né? Eu só peguei a Uhum. composição dele. A paleta eu fui buscar numa ilustração dele, que eu acho que eu cheguei a mostrar aqui, que foi essa do Ah, do surfista Surfista prateado. Prateado. Uhum, uhum. Essa daqui, né? E Sabe a que é uma partir paleta dela, fria, né? O que me chamou a atenção é isso. Ela é bem mais fria e a tua referência era bem quente, né? exatamente. E aí, em cima dela, eu construí essa paleta aqui em cima, né? Com esses tons frios. E eu quero fazer uma ilustração de outra coisa que tem nada a ver com Hellboy, tem nada a ver com super-herói. Fui puxar de uma animação que eu gosto. E aí, basicamente, vai ser um conflito entre esses dois personagens. Esse monstro que vai ser, tá nessa posição que seria o Hellboy gigante, e esse outro personagem vai estar aqui em tela. Essa página eu peguei porque eu fui fazer o estudo em cima dessa ilustração que eu já tinha feito para aplicar formas desses personagens. Uhum. Quais são os Então, personagens mesmo? Desculpa. São esses que está na referência à direita esses deles? aqui, Aham, em cima, certo, né? certo. E São de aí uma eu tô, animação. Ok. eu tô Aham. adaptando aqui o que seria a forma do Hellboy, ó.
para os shapes do que seria esse personagem. Massa. Eu deixei essa página aberta aqui porque eu não estou fazendo isso só a esmo, não. Eu estou tentando copiar essas, não é nem curva, né? Essas mudanças de ângulo desses shapes aqui, né? Ah, eu vou fazer, por exemplo, esse chifre bem aqui, na verdade meio que uma asa. Eu fui ver como é que ele tem essas curvas aqui, a angulação. Pra eu tentar copiar esses ângulos dele, né? Nessa Uhum. adaptação do personagem. Então, basicamente, é isso que eu estou fazendo agora. Massa, sensacional. Sensacional. Eu acho que o próximo é o Bosco. Se puder, Tô, Miguel, a pronto. ilustração tá quase no fim. Deixa eu mostrar aqui. Massa. Compartilhar aqui. Uau, que Abriu? massa. Vou mostrar aqui. Tá ficando. Massa, cara. E realmente o acabamento agora, né, mais do que no encontro anterior, me lembrou mais o Maliv mesmo. Que Pronto. antes estava mais no line art, né? Não tinha ainda essas blocagens e tal. E tá um mix muito bom com o teu traço, né? Também É, vejo muito teu nesse drapejamento, né? Na estrutura do rosto e tal. eu não quis fazer 100%, até porque eu já parti de um ponto diferente, né? Eu parti de uma ilustração minha, e não de uma reprodução, né? Então Uhum. já dá margem para encaixar outras coisas. Mas é isso mesmo, eu absorvi uma parte do trabalho dele e estou adaptando a como eu faço, né? E tem uma composição que também me lembrou um pouco Minhola, né? Que é essa diagonal Essa clara fumaça no diagonal, fundo, né? É bem típica dele, né? Do Minhola, no caso, assim, que o Maliv deve ter absorvido nesse trabalho que a gente está analisando. E aí uma sim, sim. pergunta boa, que esse personagem é teu? Inventei agora. Essa é agora, da outra vez. Ah, tá. Eu peguei o rosto de uma página, o personagem eu ajustei, né? Eu adaptei. Aham, Esse é o rosto do Cavaleiro da Lua mesmo, como ele fez. Aí eu fui adaptei. Mexi um uhum. pouquinho a estrutura e aí virou outra coisa, né? O personagem. Massa, massa, massa. Muito bom. Agora eu não tô vendo mais a lista de pessoas, mas eu sei que a Brenda está fazendo um outro trabalho, não é isso, Brenda? Tá no grupo, mas está fazendo um trabalho pessoal. Só me E confirma isso. eu tô aqui aproveitando tanto para participar aqui da conversa, ver a evolução, enquanto eu estou trabalhando também, porque trabalhar junto eu acho mais legal. Com certeza. E é aqueles trabalhos que não dá para dividir, trabalhos Infelizmente, de, nesse momento ainda não dá, não. de clientes, né? Certo, certo. É, Porque quando é autoral, de repente até a gente consegue. sim. Tranquilo. Então, Lucas, acho que você é o último aqui. Tela. Quando tu falar, fala, se não estiver usando aí o microfone, né? Fala bem alto. Certo. Aqui eu coloquei a imagem lado a lado e eu ficava dando zoom para sentir a ordem, né, do traçado dele. Não ficou igual, não tem como, mas eu gostei de como ele é um pouco grosseiro. Não é que é mal feito, mas ele é intenso no traço, sabe? E não tem medo de usar, né, o recurso, né, dos crosshatches e tal. Uhum. É como se ele selecionasse, né, ele faz o estudo de luz e sombra antes, talvez, como eu faria? Eu colocaria cinzas, né, onde eu imagino que seriam os tons de cinza, bem digital mesmo, com brush maior, e em cima disso eu iria fazer os crosshatches, né, os hatches. Aqui é o esboço, como estava antes, e aqui é a versão mais gestual, né? Eu fiz como se fosse
na mídia física. Eu coloquei separado para conseguir entender, né, a sequência do trabalho. Massa demais, cara. Massa demais. E a proposta não é, e realmente nunca será, ficar igual, de jeito nenhum. É a gente aprender a absorver o que puder e mesclar com aquilo que a gente já faz. Como eu fiz aqui, ó, se você der um zoom, eu estava fazendo as linhas um pouco duplicadas para poder dar esse efeito com acabamento bonito, mas que solto ao mesmo tempo. Uhum, Eu tenho aplicado isso nos meus trabalhos, porque eu tenho gostado muito, porque meu trabalho é solto. Só que eu estou uhum, sentindo falta dessa solidez, né, nos shapes, nas formas. Então está sendo muito legal estudar esse cara, porque está me ajudando a ter um trabalho solto, mas bem acabado. uhum. Com mais consistência, talvez. Excelente. Então, Graças. acho que agora volta para mim, né? E aqui eu agradeço. Foi muito rico esse segundo encontro. Gostei até mais que o primeiro. Acho que a gente conversou mais, trocou mais informações. Acho que a tendência é essa, a gente ir criando essa intimidade com o formato e o grupo de estudos ir ganhando cada vez mais qualidade, né? Na próxima quarta-feira, a gente tem o terceiro encontro ainda sobre o Alex Maliv, ainda considerado aberto, né? Assim, no sentido de ir para o YouTube. E no quarto encontro, a gente vai gerar um vídeo exclusivo para os colaboradores do Apoia-se. Tá bom? Então, dito isso, gente, tenham aí uma boa semana e vamos almoçar. Muito obrigado a todas e todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, galera.